Nós estamos aqui diante de um problema dos mais simples, envolvendo simetria de uma distribuição de massas. Simetria esférica. Todo problema envolvendo uma distribuição esfericamente simétrica, esse problema pode ser resolvido utilizando a lei de Gauss. Eu quero então lembrar um resultado já enunciado na aula teórica e demonstrado utilizando o teorema de Gauss, que é o seguinte: isso vale para todo problema envolvendo simetria esférica, em particular este aqui, onde eu tenho uma distribuição uniforme de massa numa região delimitada por uma esfera de raio R. Mas vamos esquecer esse problema. Vamos ao caso geral. Se eu tenho uma distribuição de massa esfericamente simétrica, aliás, todos os astros, estrelas e assim por diante exibem essa simetria. Então, eu não estou aqui falando de algo ideal. Estou falando de situações reais. O G, no caso de uma distribuição esférica de massa, pode ser escrito como sendo igual a menos G, e agora eu vou escrever uma expressão para menos G, e esse menos G depende apenas da coordenada R, a coordenada esférica R, do ponto em apreço, vezes R dividido por R, um versor aqui, portanto. Esse é o primeiro resultado. A gente pode, inclusive, já prever isso. E com base nessa previsão, nós conseguimos demonstrar que G de R é igual a G, a constante da gravitação universal, vezes a massa que depende de R, mas vamos ver qual é essa dependência com R, porque aqui tem um problema bem interessante e curioso mesmo, né? Vamos, por enquanto, apenas escrever M de R dividido por R ao quadrado. Ora, na realidade, o que nós estamos escrevendo aqui é uma expressão para G que lembra muito, muito mesmo, né, o caso de uma distribuição pontiforme de massas. Se eu tenho uma massa pontiforme, eu tenho que G é igual a G vezes M sobre R ao quadrado, vezes R sobre R. Veja que agora muda um pouco. Ao invés desse M, eu tenho aqui M de R. Portanto, nesse exercício, vamos agora entender estas expressões e como calcular M de R. Vamos considerar dois pontos. Um ponto fora. Fora significa R maior do que R. Este ponto fora da distribuição aqui, né? Ora, o que nós devemos fazer ao utilizar a lei de Gauss? M de R é sempre a massa contida numa esfera fictícia, claro, virtual, né, numa superfície esférica
de raio R. Então, m de R é a massa contida numa esfera de raio R, com R maior do que esse R maiúsculo. Ora, para pontos fora da distribuição, neste caso, m de R é igual a m. Quem é m? M é a massa total. Porque o que tem de massa nessa esfera de raio R maior do que R é essa massa toda. E esse R pode ser grande, muito grande, e não importa o valor dele. Se ele estiver fora da distribuição, essa massa contida nessa esfera é apenas essa. Consequentemente, para pontos fora da distribuição, externos à distribuição, eu vou poder escrever que G de R é igual a G vezes M sobre R ao quadrado. Ora, tudo se passa como se eu tivesse uma massa pontiforme de massa M localizada na origem. Esse é o caso aqui. Isso é um resultado que nós já sabemos. Portanto, o G é igual a menos G vezes M sobre R ao quadrado. R é a distância do ponto até o centro da distribuição, vezes R sobre R. Esse é um resultado interessante. Você pode, ao calcular o campo gravitacional produzido pelo Sol, por exemplo, para pontos externos ao Sol, como se toda a massa do Sol estivesse concentrada na origem, no centro da distribuição, para pontos externos. Vamos agora considerar o caso em que o ponto esteja dentro da distribuição. Agora, m de R, daquela expressão ali, é a massa contida no interior de uma esfera agora de raio R. E agora sim, depende de R. Como é que nós determinamos essa massa? Ora, nós lembramos o seguinte: a massa, como função agora de R, é igual a integral de 0 até R, e aqui eu estou admitindo uma distribuição uniforme de massa, portanto é igual a ρ0 vezes, agora eu tenho que colocar aqui um elemento de volume dV e lembrar que eu estou utilizando coordenadas esféricas. Então é ρ0 aqui a densidade, de 0 até R, da integral de 0 até 2π de dφ, de integral de 0 até π de θ, e finalmente eu tenho uma integral em R que é igual a R2, aqui eu tenho seno de θ. Este aqui é o elemento de volume. O que eu quero lembrar aqui é que o elemento de volume em coordenadas esféricas é igual a R2 seno θ vezes dθ dφ. Né? Ora,
Integrando aqui sobre θ e φ, eu vou obter 4π, o ρ0 é constante, portanto, m de r é igual a ρ0 vezes 4 vezes π, e agora eu tenho a integral de dr de 0 até r de r ao quadrado. Ora, essa integral aqui é é muito fácil de ser efetuada, né? Dá r ao cubo sobre 3, portanto, m de r é igual a ρ0 vezes 4π vezes r ao cubo sobre 3. No entanto, ρ0 é igual a massa sobre o volume, e o volume é 4/3 de π vezes r ao cubo. Portanto, aqui eu tenho que multiplicar por 4π sobre 3 vezes r ao cubo, portanto, m de r é igual a massa total vezes r ao cubo dividido por r ao cubo. Determinei, portanto, m de r. Agora eu preciso determinar g. De acordo com aquela expressão, eu tenho que g de r é igual a constante da gravitação universal vezes m de r, que eu acabei de determinar, que é m vezes r ao cubo sobre r ao cubo. E agora, isto aqui é m de r. M de r. M de r já está determinado, vezes g. Isto aqui, portanto, é g vezes m de r. E agora, vezes 1 sobre r ao quadrado. G vezes m de r, 1 sobre r ao quadrado. Portanto, g de r é igual a g vezes m. M é a massa total, né, dividido por r ao cubo. E agora, r ao cubo e r ao quadrado embaixo, eu tenho apenas r aqui. Aqui está, portanto, a expressão para o campo gravitacional. É claro que aqui eu tenho a componente do campo gravitacional e, portanto, o vetor campo gravitacional é igual a menos g vezes m sobre r ao cubo vezes r, e agora r sobre r. Isso aqui é um versor, que usualmente nos referimos a ele como sendo o versor e índice r. O fato é que g de r, definida daquela forma ali, é tal que g cresce com a distância a partir da origem, de forma que g, esta componente, versus r, é tal que até o valor do raio r, ela cresce linearmente. Até este valor do raio r, ela cresce linearmente. Neste ponto aqui, para r igual a r, a gente pode ver que g de r
para R igual a R, eu tenho que G de R é igual a G vezes M sobre R ao quadrado. Sobre R ao quadrado. Então, neste ponto, nós atingimos um valor, neste ponto, que é G vezes M sobre R ao quadrado. A partir deste ponto, G decresce com 1 sobre R2, de acordo com o que nós já havíamos concluído aqui. A partir deste ponto, G vai decrescer com 1 sobre R ao quadrado. Temos, portanto, aqui o comportamento do campo gravitacional, ou melhor, para esta componente, né, do campo gravitacional, em função da distância do ponto até a origem da distribuição esfericamente simétrica de massas. E com isso, então, temos uma expressão para G, para pontos fora da distribuição e para pontos dentro da distribuição.